Agora, nós vamos tratar de uma outra resolução que é nova, tá? Ela é de 2022, ela completou aí um ano, e ela trata do processo de avaliação de desempenho da inspeção escolar. Mas antes de falar dela, eu quero ressaltar onde que está o processo de avaliação de desempenho de servidores como um todo. A nossa LDB, no artigo 67, então é um artigo que você deve olhar, deve fazer a leitura dele, ela estabelece, desde 1996, a obrigatoriedade da valorização dos profissionais. No artigo 3º da LDB também, nós temos um dos incisos que ressalta a necessidade de valorização dos profissionais. Essas ordens que estão no artigo 67 e no artigo 3º da LDB, elas são aplicáveis a todos os servidores da educação, seja inspetor, seja a rede estadual e também a rede particular. Então, o que ocorre? Valorização do profissional, que durante muitas décadas era entendida apenas pelo princípio do aumento do salário, o pagamento de alguma gratificação ou algum benefício, foi ampliado nos termos do artigo 3º da LDB e o artigo 67 para a compreensão de que valorização do profissional é muito mais. É a abertura de concurso, igual está acontecendo agora, é a definição do piso salarial, e eu não vou discutir isso aqui, e quem vai para o concurso não vai discutir isso, porque vocês têm que estar amando o que o governo de Minas está pagando agora, depois vocês discutem. Mas se vocês querem entrar na atribuição aí de inspeção escolar, ou supervisão, ou orientação, ou seja a vaga que for, não é hora de ficar fazendo crítica. Você tem que entender e aceitar o que o governo de Minas está propondo enquanto salário, conforme o edital. Você não é servidor ainda, você ainda vai fazer o concurso. Beleza, você pode até ser designado, mas não é nessa hora que você vai discutir, senão você vai errar a questão lá. Então, vamos voltar. Se a LDB, em 96, né, há quase 30 anos, definiu que valorização do profissional envolve abertura de concurso, piso salarial, período para que haja estudo, capacitação, aperfeiçoamento e também avaliação do desempenho, então, os estados, os municípios do Brasil e também a rede particular passaram a avaliar o profissional com mais eficácia. E essa avaliação, ela tem como premissa exatamente a valorização de quem trabalha bem em detrimento de quem trabalha mal. Então, o mecanismo do Sistema Estadual de Minas Gerais, quando publica essa resolução conjunta, ou seja, ela é uma resolução da CEPLAG, né, que a CEPLAG é o órgão que cuida de todos os nossos benefícios no final, né? Então, essa superintendência regional, ela que é da secretaria, ela cuida do dia a dia nosso, mas a CEPLAG, ela é um órgão de planejamento e gestão, tanto que o concurso, a sistematização de avaliação, os nossos afastamentos, eles são todos geridos pela CEPLAG, em consonância com o sistema de educação. Então, essa resolução conjunta ela é muito importante. Ela reuniu duas secretarias para discutir como avaliar o inspetor escolar. A inspeção escolar ela está sendo avaliada desde 1998. A avaliação já acontece em Minas Gerais. Mas ela teve muitas dificuldades nesse caminho. Teve a avaliação que envolveu a questão da parcialidade. Teve a avaliação que o pessoal não sabia fazer o PGDI. O que é PGDI? É o nosso plano de gestão na área que nós trabalhamos, né, que você vai trabalhar. É um plano de atividade que você se propõe e a avaliação tem que ser com base nesse plano.
E esse plano, ele é construído com base na necessidade da SRE. Por que da SRE? Porque a chefia imediata do analista da inspeção escolar é o superintendente. Então, o superintendente, quando ele distribui os setores, né, que a gente já viu isso, quando ele distribui os setores e estabelece que você vai trabalhar com 2 escolas particulares, com 3 escolas estaduais e ainda com um projeto X, quando ele faz essa definição do seu setor, automaticamente a sua chefia imediata te deu a condição de fazer o planejamento dentro do seu setor e suas responsabilidades para aquele ano. E a inspeção escolar, ela é avaliada na sua atuação como na área pedagógica, na área administrativa, na área técnica e na área financeira. Então, você tem que ter lá no seu planejamento todas essas ações estabelecidas. E aí, se você é efetivo já, se você já é efetivo, você já passou por um concurso, você já tem o estágio probatório de 3 anos cumpridos com êxito, você vai ser avaliado dentro dos preceitos da avaliação de desempenho dos analistas educacionais, que é denominada hoje como ADIE, né? E essa avaliação, ela é orientada, organizada e desenvolvida nas SREs, sob o acompanhamento da Secretaria de Estado de Educação. Ótimo também. Agora, se você fez um concurso, não está ainda estável, ou seja, não passou pelos 3 anos de estágio probatório, você vai cair na avaliação que é chamada de AED, que é a avaliação de quem é chegante. São os 3 anos depois da sua nomeação e posse, quando você entra efetivamente, você passou no concurso, você já foi nomeado, você tomou posse, você entrou em exercício, naquele dia da entrada em exercício, você entra na AED, que é a avaliação de desempenho relativa ao estágio probatório. Ela dura 3 anos, ela tem os ciclos específicos, e ali você vai ser avaliado no desempenho de suas funções e várias outras questões. Eficiência, pontualidade, assiduidade, compromisso, responsabilidade, etc. Ok. Então, você passou do estágio da AED, você entra nessa ADIE, que é a avaliação de todo profissional que já é estável da inspeção escolar, independente do tempo de serviço. Vou dar um exemplo. Eu sou inspetora aposentada há 5 anos já. Mas se eu estivesse na superintendência hoje, lá com 29 anos de serviço, porque eu aposentei com 32, mas vamos colocar que eu tivesse 31 anos de serviço, faltando 1 para eu me aposentar, essa ADIE, ela tem a mesma validade para quem está com 5 anos de serviço ou 1 ano de serviço após o estágio probatório. Então, a avaliação é uma coisa tão séria, independente do meu tempo de serviço, se eu não ir bem num determinado trabalho, numa determinada ação, que está lá prevista no PGDI, o que ocorre? Eu, com 31 anos de serviço, posso cair em uma advertência, se for um caso grave, eu posso, inclusive, ter problemas funcionais. Não interessa seu tempo de serviço. A ADI está ali te avaliando do mesmo jeito, com os mesmos critérios. Então, essa resolução, ela foi aprovada, e aí no artigo 2º, ela é muito clara, quando esse que está aí exposto para nós, ela é muito clara quando ela estabelece quais são os objetivos dessa avaliação. Ela tem por finalidade avaliar o servidor ocupante do cargo de provimento efetivo na carreira de analista educacional,
que exerce a função de inspetor. Então, essa resolução, ela não avalia o supervisor, ela não avalia os outros analistas da superintendência. Ela é específica para a inspeção. Deixando bem claro no inciso 2, que a chefia imediata, como eu já disse, é o superintendente, e que essas competências comuns dos servidores serão definidas no PGDI, que é o Plano Estratégico de Atividades, conforme a intencionalidade da Secretaria de Estado de Educação, da superintendência e, obviamente, do plano de governo atual. Então, vamos entender primeiro o que é plano de governo atual. Nós temos um governador que, independente se é Zema ou quem for, para de pensar se você concorda ou não com ele. Você está fazendo um concurso para entrar no sistema. Hoje, quem está na regência governamental de Minas Gerais é Zema. Então, se meu concurso é agora, eu vou seguir o que está regulamentado agora. Certo? Então, vamos lá. Ele escolheu um secretário de Estado de Educação. Essa pessoa é responsável por emanar políticas públicas de desenvolvimento sobre a educação estadual de Minas Gerais, da secretaria para as superintendências e das superintendências para as escolas. Então, quem é meu chefe imediato? É o superintendente. Ele está obedecendo o quê? Políticas públicas da secretaria, que está obedecendo o quê? Política pública do atual governo de Minas. Ponto. Então, é por isso que esse inciso 3 do artigo 2º, ele é muito claro. Competências essenciais comuns aos servidores do Estado, a serem definidas e atualizadas considerando o plano estratégico e as diretrizes governamentais. Então, eu querendo ou não, se o governo de Minas hoje fala que tem um projeto que chama Paz nas Escolas, eu não posso cruzar os braços e falar assim, eu não faço porque eu não concordo com ele. Não, se eu estou na vigência dele, é um projeto, é uma diretriz do governo estadual, ela cai na minha função, eu tenho a obrigação de exercer. Beleza. E ainda, com base no inciso 4, olha bem o que está aí. Itens de avaliação. Atividades diretamente relacionadas aos procedimentos da atuação da inspeção e ao calendário estabelecido na legislação em vigor. Em quais dimensões? Vamos lá. Na dimensão pedagógica, na dimensão administrativa, financeira, na gestão de pessoas. Então, eu vou trabalhar com tudo. Eu vou trabalhar com capacitação, eu vou trabalhar com visita às escolas. Lá na gestão pedagógica, eu tenho que entender de recuperação, de aprendizagem, de avaliação, de CIMAD, de SUSEM e de todas as áreas que perpetuam no desenvolvimento das práticas das escolas estaduais mantidas pelo sistema que eu quero entrar. Como que ele está executando a gestão administrativa financeira? Eu vou ter que executá-las também. Na questão de gestão de pessoas, contratação, dispensa, designação, informação, afastamentos, carga horária, pagamento, tudo eu estou com o inspetor envolvido. E como que será essa avaliação? A avaliação, ela terá um período específico, né? E essa ADI, ela tem como objetivo valorizar e reconhecer o desempenho eficiente do servidor. Aí, voltando nesse inciso 1, ao que está disposto no artigo 67 da LDB e no artigo 3º da LDB, que são leis maiores que demandam para o Brasil inteiro. Esse inciso que ressalta que está valorizando e reconhecendo o trabalho da inspeção escolar, ele está com fulcro também na nossa Constituição Estadual. Você pode ir lá entre os artigos 195 e 214, salvo engano, é isso? Na estadual, você vai ver lá que tem a parte que Minas Gerais estabelece na Constituição que vai assumir o processo de avaliação de desempenho. Então, o governador, com o seu secretário, estão cumprindo o que está na nossa Constituição, aprovada pelos deputados estaduais em 89, e está em vigor. Ele está cumprindo nessa resolução para a atuação de quem prevê a sua inserção na inspeção escolar.
Ela tem um outro objetivo, que é aprimorar, né, a implementação dos processos de inspeção, para buscar o quê? Uma garantia de regularidade e de um fluxo correto de ações da inspeção escolar, tanto na superintendência quanto na secretaria. Também subsidiar o desenvolvimento do próprio servidor, que a avaliação, a ADI, quando vocês forem ler aí a resolução, vocês vão ver que ela busca também uma avaliação individual, autoavaliação. Para eu me avaliar, eu estou indo bem, o que é que eu posso melhorar? É no relacionamento interpessoal, é nas minhas visitas, é nos meus registros, é nos meus conhecimentos, na minha capacitação. Então, a ADI, ela traz para nós uma comissão que vai avaliar o serviço de inspeção escolar nas SRS, com base nas orientações da Secretaria de Estado de Educação, com vistas à melhoria do trabalho da equipe e também o trabalho individual. Então, é uma resolução muito importante, porque no artigo 5º ela ressalta a necessidade de se observar no processo avaliatório se o inspetor está sendo uma pessoa moral, uma pessoa com boa publicidade, eficiência, se ele garante o princípio, né, da impessoalidade na avaliação que ele vai ser submetido, mas também no trabalho do dia a dia dele. Outro detalhe também é que essa avaliação de desempenho, ela vai obedecer o que foi planejado no início do ano, e se por acaso aconteceu mais algum serviço estabelecido para você como inspetor escolar, depois da elaboração do plano de gestão seu, o que você vai trabalhar, ele deverá ser considerado no processo de avaliação de desempenho. E essa avaliação, ela tem os períodos, onde essa comissão tem que ir anotando, registrando tudo o que está acontecendo, e cabe ao seu chefe imediato, que no caso é a equipe que o superintendente vai estabelecer, identificar suas dificuldades e te orientando, te mostrando o que está legal, o que não está, o que precisa ser refeito, que é o que nós chamamos de feedback. Não adianta a avaliação ser uma avaliação por si só, ficar lá e etc. Mas ainda com medo de ter uma tendência de parcialidade no processo avaliatório, no artigo 13 é estabelecido a pontuação que você vai ser submetido para cada item, né? O que é esperado, o que você superou ao que é esperado, o que você não alcançou no que era esperado, e a pontuação sobre isso. Então, em resumo, é uma avaliação, é uma resolução também muito fácil, mas uma resolução muitíssimo importante para o exercício da função da inspeção escolar, e é uma resolução que é bem interessante cair alguma questão dela no concurso, porque ela é específica mesmo para o serviço de inspeção. A chefia nossa imediata é o superintendente, né? No caso da inspeção escolar. Agora, por que tem que ter essa comissão? Essa comissão é exatamente para haver uma discussão, uma análise dos registros sobre o trabalho que o inspetor vem realizando, etc., uma análise dos projetos, uma análise das dificuldades que impediram ou favoreceram a execução de determinada atividade, etc. Mas também os dados da avaliação de desempenho do inspetor, como de todos os funcionários do Sistema Estadual de Educação de Minas Gerais, eles são jogados num sistema, sabe? Tem um sistema virtual que vai lançando suas notas, as observações de cada ciclo, de cada situação do processo avaliatório. Então, isso aí vai lá para o sistema, que vai cair na CEPLAG, que vai ficar na sua ficha, como da sua ficha funcional. Vocês vão ler aí, vão ver que tem prazo, vão ver que tem período, vão ver que tem ciclo, tem tudo é bem estabelecido. Bom, então eu vou fazer aqui uma recapitulação da resolução toda, tá joia? Voltando lá, é uma resolução conjunta, ela reúne duas secretarias que tomaram decisões de elaborar um documento único que estabelecesse como realizar a avaliação da inspeção escolar.
Isso não é simples, não são todas as categorias que têm uma resolução específica de como se avaliar. E a inspeção escolar teve, porque nós já temos a questão da avaliação de desempenho regulamentada no Estado para todos os servidores. Então, em 2022, eles tomaram essa providência. E nessa ADI, como eu disse, no primeiro e segundo parágrafos, além de demonstrar a metodologia, estabelece também como que acontece essa avaliação, mostrando que a ADI é aplicada para o inspetor que já perpassou pelo processo de avaliação de desempenho especial, que é a AED, específica para quem está nos 3 anos do estágio probatório. E a ADI já é uma avaliação que abrange muitas competências do inspetor, vez que lá embaixo vocês viram no inciso 4 aí do artigo 2º, o inspetor é avaliado tanto na gestão pedagógica, quanto financeira, quanto administrativa, gestão de pessoas. E tem como chefe imediato o superintendente. E essa avaliação, que é o que delega as suas competências, e essas competências são estabelecidas dentro da distribuição de setores. Mais à frente, deixa bem claro que a ADI tem a finalidade de acompanhar o trabalho do inspetor sistematicamente, ou seja, observar o desenvolvimento de suas ações nessas áreas todas que eu já citei, bem como observar a regularidade do seu trabalho, o fluxo de suas ações dentro da superintendência, com base nas orientações da secretaria, além de identificar o desenvolvimento profissional do inspetor, né? O aprimoramento do trabalho dele, o acompanhamento do cumprimento das ações que ele tem que realizar, né? E que o inspetor, ele vai ser observado, essa avaliação vai obedecer um ciclo, né, de ações, e nessa avaliação, lá no artigo 7º, está bem claro, ela vai ser estruturada observando-se as competências específicas do PGDI, que é como eu já falei, o PGDI é o Plano de Gestão de Desenvolvimento Individual, que é elaborado no início do ano a partir da sua situação de setor. Ele vai exercer qual tipo de função, quais são suas atribuições, suas dificuldades, etc, etc, etc. Então, ele vai obedecer, ele vai ser avaliado dentro do que está sendo proposto. Então, esse PGDI é uma referência sobre o que é requerido para o inspetor ao longo do processo das suas ações profissionais, né, do desenvolvimento de suas ações. Então, esse PGDI será elaborado, como eu já disse, essa avaliação, ela tem um período de acompanhamento, e nesse acompanhamento ele vai ter o feedback através da chefia imediata, da equipe ali, né, seus profissionais, tipo diretor administrativo, diretor pedagógico da superintendência, junto com o superintendente, para ir entrando sobre os fatos e as ações, ou ações positivas, ou problemas que ele está enfrentando, sempre em busca da sua melhoria. Já no final, ela estabelece aqui a divisão da pontuação, né, de cada área, de como que vai ser a sua avaliação desses itens e etc. Sobre o comportamento, e no final ele vai ter uma nota, e essa nota vai ser discutida e referendada por essa comissão de avaliação de desempenho. Na superintendência, antes que vocês tenham dúvida, existe a comissão de avaliação de desempenho especial, que é a AED, e no caso da inspeção escolar, tem a avaliação aí, tem uma comissão de avaliação do inspetor escolar, tá certo? Por hoje é só. Eu agradeço a atenção de todos.